Vamos agora falar de eleições 2014. Nós mostramos aqui no início do Jornal da TV Vitória a visita de Aécio Neves, candidato à presidência da República, aqui ao Estado. E durante a visita ele concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Alex Cavalcante. Confira agora. A Rede Vitória, mantendo a sua tradição de respeito e valorização da democracia, dá início hoje a mais uma etapa do nosso projeto de cobertura das eleições de 2014. O nosso objetivo é levar a você, eleitor, as melhores informações para que você possa julgar e decidir da melhor forma possível. Além de ouvir os candidatos ao Senado e ao governo do Estado, nós abriremos espaço em nossa programação para os candidatos à presidência da República. E vale ressaltar que esse espaço está disponível para todos os candidatos a presidente que visitarem o Espírito Santo. O primeiro candidato a ocupar esse espaço é o senador pelo PSDB, Aécio Neves. Senador, muito obrigado por receber a Rede Vitória para essa entrevista exclusiva. E eu começo lhe perguntando sobre a construção da sua aliança no Espírito Santo, que foi uma construção complicada, foi resolvida nos 45 do segundo tempo. O que aconteceu? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, cumprimentá-los por permitir à população do Espírito Santo conhecer um pouco mais de perto a proposta de cada um dos candidatos. E para nós mineiros, estar no Espírito Santo é estar em casa. E exatamente nesta semana se inicia oficialmente as campanhas eleitorais. E eu não posso deixar de me lembrar que há exatos 30 anos atrás, eu estive aqui acompanhando então candidato à presidência da República, meu avô, Tancredo Neves, quando ele lançou a nova República. O que ele buscava naquele tempo era uma grande convergência nacional para que o Brasil superasse as suas dificuldades, e muitas delas não são diferentes daquelas que nós temos hoje, em busca da retomada do crescimento, do controle da inflação. Infelizmente, a agenda que nós achávamos que já tínhamos superado, a agenda da estabilidade da economia, da credibilidade resgatada do país, infelizmente está de volta pela leniência de um governo que fracassou na economia, fracassou na gestão do Estado e fracassou na busca da melhora dos nossos indicadores sociais. Estamos agora iniciando a campanha ao lado dos nossos parceiros. Aqui foi feita, como você coloca, uma complexa construção política, mas que me deixa muito à vontade. Na verdade, nós estamos nos reagrupando. Paulo Artunga, nosso candidato a governador, foi meu colega, fomos governadores juntos, fomos sucessivamente, durante os 8 anos que governamos, Espírito Santo e Minas Gerais, os 2 governadores mais bem avaliados do Brasil, com os melhores resultados eleitorais, e nós tivemos muitas parcerias no campo da boa gestão pública, na eficiência da máquina pública, na busca da melhoria dos nossos indicadores sociais. Tanto o Espírito Santo quanto Minas Gerais cresceram muito naquele período. E acho que a nossa experiência de governo, a nossa proximidade, o conhecimento que tenho das dificuldades, mas também das potencialidades do Espírito Santo, vão nos permitir fazer uma bela parceria. E Paulo terá como companheiro de chapa um extraordinário líder capixaba no Congresso Nacional, que é o deputado César Conagli. Portanto, eu tenho boas expectativas de que nós possamos vencer no Espírito Santo e vencer no Brasil. O Espírito Santo tem um histórico, eu diria, ruim na relação com o governo federal, no sentido de repasses de obras, de recursos transferidos para cá. O Estado tem sido muito prejudicado, e isso não é do último governo apenas, de governos anteriores também. A história nos últimos 20 anos não é boa para o Espírito Santo em termos de transferências e de investimentos federais aqui. Caso o senhor seja eleito, o que seria diferente? Olha, na base da nossa proposta está algo que interessa ao Espírito Santo, como interessa aos estados e municípios brasileiros, que está a refundação da federação. O governo do PT vem transformando o Brasil quase que no estado unitário. Apenas o governo federal dispõe de recursos e apenas o governo federal determina as políticas econômicas que vão ser implementadas em cada uma das regiões do país. O Espírito Santo talvez tenha sido, de todos os estados brasileiros, o mais prejudicado nesse ciclo de governo do PT, porque o PT simplesmente virou as costas para as demandas e os interesses dos municípios e dos estados. Na saúde, durante 10 anos, o governo do PT só fez diminuir a participação do governo federal, que era de 56% quando assumiram o governo, do conjunto de investimentos em saúde da União. Hoje são apenas 45%. Na segurança pública, nós sabemos que esse é um problema também grave no Espírito Santo. Não há, infelizmente, uma política nacional de segurança pública, e 87% de tudo que se gasta hoje em segurança vem dos estados e municípios. Então, quem mais tem, que é o governo federal, gasta apenas 13%
em todas as ações de segurança, mesmo sendo ele responsável pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas e pelo controle das nossas fronteiras. Então, o que nós precisamos é resgatar a autonomia dos municípios, dos estados brasileiros, para que eles possam, eles próprios, construir o seu destino. Menos intervencionismo e, portanto, mais força, mais recursos e maior delegação aos estados e municípios está na base que vai moldurar todo o nosso programa de governo. Candidato, dá para fazer isso e manter o equilíbrio das contas? Porque só o Espírito Santo perdeu em 2003 840 milhões de reais em royalties que deixaram de ser pagos. Como é que dá para ajustar essa conta? Temos que fazer, porque o governo é perdulário, o governo gasta muito e gasta mal. O Brasil hoje é um cemitério de obras abandonadas por toda parte, sem planejamento. E vou lhe dar um dado apenas. No primeiro trimestre desse ano, poderíamos até ir no histórico dos 11 últimos anos, mas um dado mais atual, os gastos correntes do governo aumentaram em torno de 15%. Enquanto as receitas aumentaram em torno de 7%. Então, qualificar o gasto público, acabar com o desperdício, acabar com as irregularidades que se transformaram numa marca do governo do PT, vai ajudar muito que o dinheiro seja bem aplicado e aplicado naquilo que interessa à população, saúde, educação e segurança. E falo isso com a autoridade de quem fez isso em Minas Gerais. E não é à toa que Minas Gerais tem hoje a melhor educação do Brasil e alguns dos melhores indicadores sociais também de todo o país. Os programas sociais são mantidos ou são modificados na sua gestão? São mantidos e aprimorados, aqueles que vêm dando certo. Fala-se muito na questão das transferências de renda. Isso se iniciou no governo do PSDB, com Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, e foram ampliados no governo do PT. Nós não vamos alterar os programas sociais, a não ser para ampliá-los e qualificá-los. Mas nós queremos fazer o que é essencial, que o Brasil volte a crescer, volte a gerar empregos de boa qualidade e volte a investir na qualidade da nossa educação. Essa será realmente a grande fronteira a ser ultrapassada, com educação de qualidade, com mais oportunidades, e tudo isso depende da retomada do crescimento e do controle da inflação. A sua coligação representou contra a candidata, a presidente Dilma Rousseff, alegando que ela fez propaganda antecipada na visita dela aqui ao Espírito Santo na semana passada. O senhor acredita que a campanha desse ano vai ser menos propositiva e mais judicializada? Olha, no que depender da nossa posição, será uma campanha politizada. Nós estamos prontos para debater todos os temas que interessam à população brasileira. O que acontece no governo do PT é que ele caminha ali no limite daquilo que pode e não pode. Portanto, volta e meia, ele escorrega para aquilo que não pode. O governo federal, que deveria dar o exemplo na sua conduta, separando o que é público daquilo que é privado e partidário, não faz isso. Por isso, a Justiça Eleitoral determinou, inclusive, que a retirada de propaganda do ar do governo do PT, porque não poderia fazê-lo. Infelizmente, o PT não dá bons exemplos, porque mistura sempre o interesse partidário com o interesse público. O senhor mencionou agora há pouco que é preciso otimizar a máquina governamental. A gente está falando em redução de quadro, demissões? Não, mas nós estamos falando de diminuição da estrutura do Estado para que ela se torne mais eficaz, mais efetiva. Nós vamos acabar com metade desses vergonhosos 39 ministérios que não servem ao cidadão, serve apenas àqueles que estão ali emprestando alguns segundos de tempo de televisão para presidente. A troca absolutamente assintosa, sem qualquer constrangimento, de espaços públicos por apoio político feito pelo governo do PT é uma das páginas mais negras da história recente da política brasileira. O governo não fez questão de esconder que entregou o Ministério dos Transportes, a área que licita obras em todo o Brasil, para um partido político para ter ali alguns segundos a mais de televisão. Não importa para o governo do PT a qualificação dos quadros. Interessa se eles apoiam ou não esse governo. O que nós vamos fazer é aquilo que eu fiz em Minas, que o Paulo fez no Espírito Santo, restabelecer a meritocracia na gestão pública. Em Minas Gerais, acho que esse é um bom exemplo, 100% dos servidores são avaliados. Se cumpriram com as suas metas, se alcançaram os objetivos pré-estabelecidos, eles recebem uma remuneração a mais, recebem um 14º salário no final do ano. O que aconteceu? Minas se transformou num dos estados mais eficientes do Brasil. Eu quero que isso ocorra em todo o Brasil. Tá certo. Senador Aécio Neves, muito obrigado pela participação aqui na programação da Rede Vitória. Eu que agradeço essa oportunidade. Sucesso.